Oi, gente! Hoje nós vamos continuar falando sobre o Pai, Filho e o Espírito Santo. Como nós podemos compreender sobre Elohim, Adonai, esses conceitos. Em Gênesis, nós vamos perceber que a palavra Elohim, para Deus, ele está sempre mencionada várias vezes, enfatizando o poder e o caráter do único verdadeiro Deus, protagonista da criação. Embora a forma esteja sempre no plural, o verbo ele é usado no singular, mas esse plural é de majestade, para expressar honra e poder. E nós entendemos que o verbo, que era Jesus, estava lá. E porque está, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então nós vemos que Elohim está no original ali e estava falando Adam também, que é gênero para homem, para mulher também, que vai ser melhor descrito no versículo 27, que Deus criou o homem e a mulher também, né? Porque ele criou, né, a sua imagem e semelhança. E esse mulher e homem é Adão. E isso tudo funciona sobre o binitarismo. Vamos ver que ele funciona igual à Trindade, só que a função do Espírito Santo, o Espírito Santo não é como Deus. Então, quem é? É o nosso Criador Pai e Jesus, onde se Deus ele é Espírito, ele não necessita de outro Espírito para atuar, porque ele é onipotente, onisciente, onipresente, e ele vai estar em todos os lugares. Quando ele fala de Espírito Santo na Bíblia, ele está falando do próprio Espírito de Deus e não de outro. Onde o Deus Pai e Deus Filho, eles se compartilham o mesmo Espírito e é o Elohim. Como eu citei na frente, que está em Gênesis. Onde o Deus Pai, ele cria tudo e o Deus Filho, ele vem para nos salvar, ele é gerado lá. E é para ter esse novo relacionamento, restituir, né, através do sangue de Jesus, essa intimidade de volta, que vai ser feito através da cruz, onde o Deus Filho, ele vem nos limpar de todo o pecado, porque ele tem esse poder. Em Mateus 26, 28, fala o seguinte, que ele é capaz de nos livrar de todo o pecado, de nos limpar. Essa teoria, ela vai mostrar a mesma coisa que eu falei da Trindade. Para não ser repetitivo, você pode procurar há 2 vídeos atrás que eu falei sobre o Espírito, que é a mesma visão que ele tem sobre Jesus, né, há 2 vídeos atrás, e há 3 vídeos atrás eu falei sobre o Pai, que ele é um Deus bondoso, que é um Deus amoroso, justo e fiel, que é a mesma coisa que a teoria prega também. Não é que ele não reconhece o Espírito Santo, é que ele tem uma visão um pouco mais diferente da compreensão do que é o Espírito Santo, onde o Espírito Santo, ele não tem vontade própria. E por que eles acreditam nisso? Porque existe um trono para o Pai e existe um trono para o Filho em Apocalipse, mas não existe um trono para o Espírito Santo. Em João 4, 24 fala o seguinte: Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Onde fala em Deuteronômio 6, 4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Em 1 Timóteo 2, 5, portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens,
Cristo Jesus, onde mostra que Jesus ele é um intermediador entre Deus e o homem e não há outro. Em 1 Coríntios 8:6 fala o seguinte: todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. Um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Algumas traduções sempre tem Adonai e Elohim, então nós conseguimos conectar essas palavras com a presença de Deus e de Jesus Cristo no mesmo lugar. Em João 1:1 fala o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus, ele não foi criado, ele foi gerado por Deus, pelo nosso Pai, pelo Criador. Então Jesus, ele é o verbo. Como Deus, ele sabe do presente, passado e futuro, porque ele vive num sem tempo, porque ele tem a onipresença, onisciência. Então ele gerou Jesus antes da criação do mundo para que ele possa salvar a humanidade, para nós podermos ter esse relacionamento. Então nós vemos que Jesus ele é o primeiro sobre tudo, porque ele foi gerado antes da fundação do mundo. Então ele é o princípio, ele é o primeiro. Então em João 14 ele fala que Deus ele é majestoso, poderoso, e também traz a revelação do Filho, que ele é primogênito, em Hebreus 14. Ou seja, ele está acima de todos. E Jesus aqui é a essência, a natureza, ele está acima de todos os anjos. Ele sempre existiu com o Pai. Em João 1,14 fala assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos sua glória. Glória como o unigênito do Pai, onde ele era o único. Unigênito, não há outro igual a ele. Então aqui em Mateus nós verificamos o Mateus 28:19 fala assim: ide, portanto, fazer discípulos em todas as nações, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas na tradução original tá em nome de Yahusha, que tá no nome de Jesus. Essa tradução foi feita pela Igreja Católica, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós vimos que todos os apóstolos, quando eles batizavam, eles falavam só o nome de Jesus, e não do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Igreja Católica, ela fez isso para basear a teoria da Trindade. Então ela alterou alguns versículos da Bíblia para basear a teoria dela. Em Atos 2:38 fala o seguinte: e respondeu Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para remissão dos vossos pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo. Ou seja, quando você recebe Jesus como um verdadeiro salvador da sua vida, você se arrepende de tudo que você fez de errado. Jesus ele vai te justificar e você vai receber o Espírito dele e ele vai trazer os dons. Então nós vemos que não tem aí Pai, Filho e Espírito Santo. E também vão ver em Atos 16, fala assim: porquanto não havia ainda decidido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizado em nome do Senhor Jesus. E então lhe imputaram a mão e receberam este Espírito Santo.
Então nós vemos de novo que não há descrição da Trindade, e sim só Jesus. Agora vamos ver Atos 19, 5, fala assim: eles, tendo ouvido isso, batizaram em nome de Jesus. Outra curiosidade é que quando Paulo ele saudava as igrejas, ele saudava em nome do Pai e do Filho, e nunca do Espírito Santo, onde nós podemos ver também em Romanos 1:1, disse Paulo: servo do Deus vivo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. E também nós vemos em 1 Coríntios 1:1, fala o seguinte: Paulo, chamado da vontade de Deus para ser apóstolos de Jesus. Então nós vemos que Paulo, toda a referência dele, ele só propagava o nome de Deus, do nosso Pai, do nosso Criador e de Jesus. Ele nunca falava sobre o Espírito Santo. Por que será? Ele estava errado? Pense nisso. E amanhã nós falaremos mais sobre isso. Quer dizer, na segunda-feira. Dê um like, se inscreva no nosso canal. Até!